Esse fato, ele ilumina um pouco a política da esquerda, que está aí já faz tempo, mas agora ficou mais entusiasmada, lançou-se no Fora Temer. O Boulos é uma espécie de termômetro do nível de confusão que domina a esquerda nacional. Toda vez que ele faz alguma coisa, ele expressa a completa confusão que existe no... Então ele chamou um ato Fora Temer. Significa que eles estão apoiando nas ruas a política do PSDB. O que mostra que a política realmente não pode ser feita por pessoas que não sabem o que está acontecendo. Isso é um voo cego, sem radar, sem instrumentos, sem nada. Logicamente que o Boulos, o PSOL, os setores do PT, eles acham que falar Fora Temer é popular. Mas o que nós temos que ver é a evolução da situação política. Tudo bem. Quem que vai ter amor pelo Temer? O Temer deve ter sido, até hoje, um dos presidentes com menor apoio popular que já se viu. Apesar que ele tem ele teve o apoio, num dado momento, de toda a burguesia direita nacional. Então, quer dizer, lógico, é popular falar o Fora Temer, porque o cidadão é totalmente impopular. Mas o grande problema é, qual é a política que vem do Fora Temer? Porque a única alternativa que parece viável é o governo, se não for diretamente do PSDB, que nesse momento parece ser o mais provável, um governo dominado pelo PSDB, um governo mais direitista do que o governo Temer. A queda do Temer vai levar à liquidação de todo um setor do PMDB, que é um setor fisiológico, mas que opõe resistência a uma série de políticas que o imperialismo procura implantar. Esse setor é que tornou difícil o ajuste da PEC, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, e agora é o setor que está aí procurando colocar um freio também na Operação Lava Jato, porque eles estão na mira da Operação Lava Jato. Quer dizer, à medida que o golpe se desenvolveu, as contradições internas do regime político se abriram completamente. E nós estamos diante dessa situação agora, e a esquerda não consegue se posicionar no conflito. A posição política da esquerda só pode... Aqui tem uma coisa que é bem simples, mas que a esquerda, em geral, é incapaz de fazer. A sua luta, ela parte de você definir qual é o seu inimigo fundamental. Toda a política, táticas, manobras, etc., 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 elas têm que estar relacionadas a esse fato. Tem que estar relacionadas com você saber quem é o inimigo fundamental que você está combatendo. A esquerda, ela não está combatendo nenhum inimigo em particular. Ela parte de uma abstração, que é a ideia de que nós vivemos num regime democrático e que o progresso seria a subida dessa esquerda ao poder através do voto. Essa é a orientação estratégica da esquerda. E que essa subida seria um resultado quase que natural e inevitável da crise política. Então, por exemplo, eles veem a crise política europeia e falam assim, veja só, o Syriza chegou no governo. Da mesma maneira que eles não conseguem analisar a Revolução Cubana, no seu mecanismo interno, nos fatos, também não conseguem entender o que é o Syriza. Por que o Syriza chegou no governo? O que é que representa esse governo do Syriza, etc. e tal. É tudo uma grande abstração. Aí eles veem também na Espanha o crescimento do Podemos e assim por diante. Então, na mente deles,
o mundo caminha para um progresso eleitoral de um setor da classe média que está cega aos outros fatores. Por exemplo, o Syriza chegou no poder, independentemente da avaliação que a gente faça, esse é um fato. Se a gente olhar a Europa, é um fato isolado. Né? Porque na França, a esquerda não conseguiu se levantar até agora. Apesar de todas as tentativas de imitar o Syriza, formação do Partido Anticapitalista, frente não sei do que, não sei o que mais, não sei o que mais. Não conseguiu. Quem é o grande partido de oposição aos partidos fundamentais do regime é a Frente Nacional, de extrema-direita. Na Áustria, está para ganhar a extrema-direita. Amanhã vai ter um plebiscito na Itália, onde o governo propôs uma reforma constitucional, o governo Renzi, né, do antigo Partido Comunista Italiano, ele propôs uma reforma constitucional para controlar melhor o regime político. Né, mudanças no Senado, tirar o poder do Senado, um monte de coisa. E os mercados internacionais estão praticamente fugindo da Itália porque eles acham que o plebiscito vai ser vitorioso e o governo Renzi vai cair. E a ascensão na Itália vai ser do movimento 5 Estrelas, que certamente não parece ser um modelo para o PSOL. Então, quer dizer, a gente vê também a falta de realismo da política da esquerda porque o caso Syriza é exceção da exceção. O leste europeu todos têm governo de direita. Na Ucrânia tem um governo que é uma aliança entre a direita pró-imperialista europeia e os fascistas. Na maior parte dos países está crescendo a extrema-direita e a esquerda não cresce em lugar nenhum. Quer dizer, não é uma tendência internacional séria isso daí. E não é também por um motivo que a gente explicou aqui, porque eles são muito dependentes dos partidos tradicionais da esquerda. A gente viu o caso Bernie Sanders, que ficou a reboque da Hillary Clinton, e o movimento dele se esfacelou. Por isso também que não progride, né? Esse é um dos problemas. Então, a esquerda tem essa estratégia fantasiosa, que não é baseada na realidade, e não consegue ver o seguinte: a luta fundamental no Brasil é entre a classe operária e a burguesia, logicamente. Mas as pessoas não entendem o seguinte: em se tratando de burguesia, a burguesia brasileira é um setor secundário da burguesia. Mesmo os grandes capitalistas brasileiros, tipo Banco Itaú, eles são uma burguesia dependente e associada com a verdadeira burguesia, que é o imperialismo. Então, o inimigo fundamental aqui é o imperialismo. O PMDB, a esquerda toda fala, é um partido corrupto, etc. e tal, o que é uma realidade que é difícil de não observar. O PSDB não fica muito atrás do PMDB, embora não é assim. Não dá muito vexame porque a imprensa não deixa. Né? A gente viu todos os PSDB que foram parar na mão do Moro, o Moro falou: não, esse cara é inocente, está inocente, tira ele daqui. Né? Assim é fácil você parecer honesto. Mas o PSDB e o DEM são partidos intimamente associados com o imperialismo. O Temer também é associado com o imperialismo, lógico, até flagraram ele na embaixada norte-americana lá dando informações. Mas uma coisa é a vontade da pessoa de ser um agente do imperialismo, outra coisa é você ser a pessoa efetivamente de confiança do imperialismo. Nós não podemos confundir as duas coisas. Né? Ele tem muita vontade de ser o Silvério dos Reis do imperialismo brasileiro. Agora, que o imperialismo considere ele como grande representante deles no Brasil é outra coisa, né?
Está cheio de gente que vai lá nas empresas norte-americanas para ser representante dessas empresas no Brasil. Mas eles escolhem determinadas pessoas e outras não. Então, a esquerda perdeu o rumo de casa, não conseguir estabelecer essa simples verdade. Primeiro porque a esquerda não acha que é uma luta de forças. Eles parecem que eles estão numa espécie de cruzada moral, né? Nós vamos falar já da luta contra a corrupção, que é provavelmente o capítulo mais lamentável da esquerda brasileira desde 1500. É a luta contra a corrupção, principalmente a luta contra a corrupção. E depois uma preocupação muito grande com os gays, com as mulheres, que continuam na mesma, e até pior, e os gays que são ameaçados pelas pessoas que eles estão deixando tomar o poder, e os negros que não estão ameaçados, estão sendo massacrados justamente pelas pessoas que eles estão deixando tomar o poder. Fora isso daí, a política deles é nada, né? Então, nós estamos no meio dessa confusão. Por isso que nós alertamos desde o começo que era preciso colocar em pauta a luta contra o golpe de Estado. E aí, colocar nesse marco, primeiro, a defesa do governo que foi derrubado, a defesa no sentido da permanência desse governo. E segundo, um programa que tivesse como eixo de agrupamento desse programa a luta por uma Assembleia Constituinte revolucionária. Não uma Assembleia Constituinte qualquer, porque a Assembleia Constituinte é uma coisa muito ambígua. A esquerda preferiu a demagogia do Fora Temer, continua a reboque da direita, e isso daí é uma política para o desastre. O que vai acontecer é que vai subir o próximo governo, né? E a tendência é que, na medida que suba o próximo governo, um governo, vamos supor, do PSDB, que a imprensa comece a falar que esse governo é composto de pessoas absolutamente honestas e tudo mais, eles se adaptem ao governo, como eles já estão fazendo com o governo Temer, mas de uma medida muito maior.